seja com a nossa igreja e com os nossos visitantes que se achegam para o culto desta manhã. Você, pai, você, mãe, recebe dominicalmente um material assim, provido aí pelos irmãos Reinaldo e Ana, que geralmente tem relação com o conteúdo pregado. Não entregue antes a seu filho, entregue na hora da pregação. Uma razão é que é importante antes as crianças aprendam a cantar conosco, que elas aprendam a memorizar o versículo, que elas treinem a leitura bíblica, não é? Que elas acompanhem as orações. Então, se ela estiver envolvendo com isso daqui, na hora que antecede a pregação, ela não estará tendo uma participação muito proativa naqueles momentos que antecedem a pregação, não é isso? Então a gente recomenda que você valorize, mas procure dedicar esse momento para o tempo em que a exposição bíblica estiver transcorrendo. Vamos falar com Deus mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós agradecemos muitíssimo porque o Senhor abre para nós essa oportunidade tão rica, tão maravilhosa, de nos reunirmos no início da nossa semana, para o ato de culto ao Senhor, para orarmos, para louvarmos, para recebermos a Tua palavra. Abençoa-nos agora. Abençoa a nossa igreja, abençoa a nossa cidade e região. Estamos vivendo um tempo em que há muitos vírus, muitas viroses, há uma epidemia de dengue, há crianças que estão sofrendo, idosos que estão sofrendo, e até pessoas que estão sendo internadas e já ouvimos dizer de aqueles que perdem as suas vidas nesse tempo. Pedimos ao Senhor poupar aqui a nossa igreja, as nossas famílias de mais males e trazer-nos um tempo mais salubre, mais saudável da nossa vivência aqui neste país e particularmente em nosso lugar. Abençoa com saúde a toda a nossa igreja, a todos os que convalescem, a todos os que estão debilitados. Nós pedimos em Cristo Jesus. Amém. Quero convidá-los a abrir o livro de Atos no capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, os versos de 1 a 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, os versos de 1 a 8. Se você puder, mantenha o texto bíblico aberto, por gentileza. Eu vou fazer aí uma exposição que deve evoluir ao longo da nossa palavra. Em 2014, uma pequena tigela de porcelana bateu um recorde ao ser leiloada em Hong Kong. Uma pequena tigela de porcelana foi leiloada em Hong Kong por 36 milhões de dólares. Imagina que hoje a cotação do dólar é R$ 5, então multiplique isso por 5. E em 2017, um novo recorde, uma nova peça de porcelana arrematada por 37 milhões de dólares. A porcelana chinesa é uma arte milenar. Antigas civilizações usavam pigmento azul para decorar. Usavam óxido de cobalto para extrair um pigmento que, aliás, deu em português o nome de azul cobalto.
Isso porque os antigos persas valorizavam muita água. Era uma região desértica. No deserto, o grande bem é a água. E o azul simbolizava a água. Os chineses aprenderam com os persas, usaram o óxido de cobalto, aplicando a sua cerâmica. De tal maneira que você tem uma cerâmica branca com detalhes azuis. Isso se tornou clássico. Essa cerâmica, só para que você tenha ideia, é cozida a 1.200 graus Celsius. Eu não consigo nem imaginar o que é uma coisa dessa. Não me pergunte. 1.200 graus Celsius deve ser uma coisa absurdamente quente. E assim você tem uma louça valiosíssima que está no Ocidente há muito tempo. E aquela pintura, aliás, chegou para a nossa pintura ocidental, chegou para os vitrais do Ocidente, chegou para o azulejo português, branco e azul. Uma louça de uma antiga dinastia dos chineses. É caríssima, mas é fina e quebra fácil. Isso diz para nós que há algumas coisas que são, ao mesmo tempo, caras e frágeis. Coisas que são, ao mesmo tempo, caríssimas e frágeis. Veja esse nosso verso, esse capítulo 12 de Atos. Diz: por aquele tempo mandou Herodes matar alguns da igreja para os maltratar. Por aquele tempo, já era um contexto difícil para a igreja. Um contexto difícil. Se você for ao capítulo 11, verso 19, você vai ver ali que fala da perseguição. Os crentes foram perseguidos e fizeram a sua dispersão, a sua diáspora. Então foi um tempo de perseguição e diáspora. Foi também, como você pode ver no verso 28, um tempo de grande fome, do capítulo 11 aí, não é? Grande fome por todo o mundo, qual sobreveio nos dias do imperador Cláudio. Tempo de grande fome. E aí os hebreus agora vivem o governo de Herodes. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Esse Herodes aí não é o Herodes grande. Tem muitos Herodes nas Escrituras, alguns Herodes, aliás, nas Escrituras. Esse Herodes aí é o neto de Herodes o Grande. Esse é chamado de Herodes Agripa I, cuja mãe se chamava Berenice. Ele nasceu com o nome de Marcos Júlio Agripa, e um escritor hebreu chamado Joséfo, Flávio Joséfo, o chama de Agripa o Grande. E ele agora domina os territórios dos judeus. Herodes. E ele mandou prender alguns da igreja. E diz aí para os maltratar, verso 1. Já não era um tempo fácil para a igreja. E agora vem mais esta prova. E ainda mais, um dos principais líderes da igreja, que é o apóstolo Tiago, irmão de João, é morto a mando de Herodes, diz o verso 2, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Tiago, irmão de João, foi um daqueles três que mais tempo privou de situações com o Senhor Jesus Cristo. É um daqueles que viu a transfiguração, por exemplo. E agora morre o apóstolo Tiago. E uma terceira coisa, você veja no verso 3, é que
você tem a oposição dos judeus descrentes. Diz assim: vendo Herodes ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. Ou seja, Herodes, que a família, aliás, estrategicamente habilidosíssimos, políticos habilidosíssimos, não necessariamente quase todos cruéis, percebendo que aquela perseguição à igreja, inclusive a morte de Tiago, agradou os judeus descrentes. Eu falo judeus descrentes porque há os judeus crentes. Tiago era um judeu crente. Os apóstolos eram judeus todos, mas eram crentes em Cristo. Como aquilo agradou os judeus descrentes, ele continuou prendendo e perseguindo os cristãos e agora persegue o principal líder daquela igreja, que é o apóstolo Pedro, no dia nos dias da Páscoa, no dia das festas dos pães asmos, vejo aí no verso 3. Muita gente em Jerusalém, festa, ele agora faz um novo espetáculo. Ele prende judeus, persegue a igreja, prende o próprio apóstolo Pedro, o líder mais destacado da igreja. O momento é assim grave, mas há algumas expressões de graça nesse contexto. Isso porque o nosso Deus trabalha no turno da noite. Aqui em São José, há quem trabalhe das 11 horas e pouco até às 6 da manhã. O nosso Deus trabalha nos turnos da noite. Trabalha no turno da noite, mas trabalha no turno da manhã também, o nosso Deus. E observe que aqueles que foram dispersos pela perseguição, eles pregaram o evangelho. Mesmo dispersos, pregavam o evangelho. E surge a igreja lá em Antioquia, como você pode ver dos versos de 19 a 26. Também houve fome, mas no contexto da fome, houve a generosidade dos irmãos. Observe os versos 29 a 30. Os discípulos, cada um conforme as suas forças, as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles fizeram? Enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Houve fome, é verdade, mas também havia generosidade por parte da igreja. Pedro agora está aprisionado, a igreja está sendo aprisionada, mas há uma outra expressão de graça, diz o verso 5, 4 e 5. Tendo feito prender a Pedro, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, ou seja, 16 soldados, para cuidar do apóstolo Pedro, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Não é maravilhoso isso? A crentes sendo aprisionados. Imagine você, que é cristão, tendo o seu familiar cristão aprisionado. E aí se diz que nesse contexto havia oração incessante em favor dele. Se você for lá ao verso 11, mais à frente, os versos de 9 a 11, mas especialmente lá o verso 19, o verso 11 dirá que havia, verso 12, observe,
eles se reuniam na casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. A igreja orava. E você tem ações sobrenaturais de Deus a favor da igreja nesse contexto. Se você for versos 6 a 8, diz aí: quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados. E só um detalhezinho, é que Pedro dormir nas Escrituras não é uma coisa muito incomum. Há várias cenas em que você encontra Pedro dormindo, ok? E aí Pedro está dormindo entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge-te, calça e sandálias. E assim ele o fez, e disse mais: põe a capa e segue-me. E você tem agora essa libertação de Pedro com um ato sobrenatural de Deus em favor da sua igreja, numa época difícil. E não apenas isso. Como os bons líderes vêm e vão, como os ditadores vêm e vão, como os perseguidores da igreja vêm e vão, o Senhor também feriu a Herodes. E se você veja os versos de 20 a 25 desse capítulo 12, Herodes aparece bem trajado, bem vestido numa cerimônia. As pessoas dizem, é um Deus, começam a adorar Herodes. E aí você veja o verso 23. Aliás, o povo dizia no verso 22, observe, é a voz de um Deus e não de homem. Porque há pessoas assim, né, que elas adoram esses líderes assim. Geralmente, tiranos são adorados. E no verso 23 diz, no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. E aí morre Herodes Agripa I, aos 54 anos de idade, com uma situação muito parecida com o seu avô. E observe, nesse contexto difícil, a igreja vê o crescimento e a multiplicação da palavra e a expansão do reino de Cristo. É assim que termina o capítulo 12, os versos 24 e 25. Observe. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Ou seja, o tempo é difícil, mas no final das contas, há expressões de graça e a palavra do Senhor crescia e se multiplicava e se expandia o reino de Cristo. E não só isto. Veja aí, Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém para Antioquia, levando consigo a João, apelidado Marcos. E o que você tem a partir de agora, mesmo nesse contexto, são as viagens missionárias de Paulo, que você vai ter em narrativa descritiva, em detalhes, a partir do capítulo 13. Sabe, irmãos, a igreja estava debaixo de perseguição. Em pouco tempo, a igreja perdeu a sua liberdade. E liberdade e paz são caríssimas. Liberdade e paz são imensas expressões de graça. Os judeus e o próprio Jesus Cristo saudaram muitas vezes com a expressão shalom,
Shalom, que a nossa tradução é paz, que aliás é um dos princípios fundamentais da lei de Moisés, da Torá, quando se diz que todos os caminhos do Senhor são shalom, são paz. Mas o que é shalom? É mais do que simplesmente uma ausência de guerras. Inclui isto. É mais do que simplesmente um cessar-fogo entre os inimigos. É mais do que simplesmente uma paz de espírito. O que os hebreus chamavam de shalom é uma espécie de união de Deus, dos seres humanos e a criação em justiça, em realização, em deleite. Ou seja, shalom é aquele contexto em que as nossas necessidades estão satisfeitas. Aquele estado de coisas que inspira alegria. Alegria. Quando o Criador, o nosso Salvador, inclui criaturas a quem ele se deleita. Um teólogo americano chamado Cornelius Plantinga diz que Shalom, em outras palavras, uma citação bastante conhecida, ele diz: Shalom, em outras palavras, é como as coisas deveriam ser. The way things ought to be. A forma como as coisas deveriam ser. Isso é Shalom. E neste mundo, o custo daquilo que mais próximo estiver da Shalom será a vigilância. Claro que nós nunca vamos atingir um completo Shalom nesse mundo, mas devemos aspirar, e aquilo que mais próximo estiver disto será a vigilância, porque o custo da paz é a vigilância. Não sei se você sabe, as antigas cidades tinham seus atalaias. Atalaias eram aqueles vigias, sentinelas, que ficavam sobre os muros das cidades, vigiando à noite, em noites frias, invernais. As pessoas dormiam dentro da cidade, mas alguém vigiava. E observe, nem todos vigiavam, mas havia consciência geral de que alguém vigiava. O atalaia era parte de alguma família da cidade. E havia vários atalaias. Então havia várias famílias representadas nos muros à noite. E havia uma linha tênue. Sabia-se que, se era necessário a vigilância do atalaia, então era possível o ataque de um inimigo a qualquer hora e talvez inesperada. Jesus falou da necessidade de vigilância, falou do ladrão que chega de madrugada. Jovem que está aqui neste mundo, a paz e a liberdade são dons preciosos, mas são frágeis. Paz e a liberdade são dons preciosos, mas são frágeis. Em 2014, num domingo, um chinês estava expondo suas peças de porcelana lá no museu em Miami, e veio um homem dominicano de 51 anos. O que ele fez? Ele apanhou uma daquelas peças de porcelana, jogou no chão, estilhaçou uma daquelas peças de porcelana, um vaso avaliado em $1 milhão.
em cotações reais, do real naquela época, 2014, eram 2,39 milhões de dólares. Porque a porcelana não estava devidamente vigiada, guardada. Liberdade e paz custam um altíssimo preço. Só se alcançam e se mantêm com um preço muito elevado, mas são frágeis. Frágeis como aquele fio de cabelo que pendurava a espada que estava sobre a cabeça de Damocles. Uma geração que cresceu com uma paz garantida pode se sentir segura, pode se sentir sempre livre, mas as conquistas são frágeis. A liberdade é frágil. A paz é frágil. Caras e frágeis. Hoje há um movimento para se cancelar o cristianismo. E não por razões razoáveis. Ninguém nos diga que são por razões necessariamente razoáveis. Uma grande cidade brasileira cancelou o carnaval. Cancelou o carnaval para um evento religioso. Esse evento religioso produz muito mais favor, muito mais impacto econômico positivo na cidade do que o carnaval. Muito mais. Para a rede hoteleira, para o comércio, para o benefício das famílias, para o movimento de transporte, para os impostos. Mas ao vem aqueles e diz, pintando-se de piedosos, diz, vejam, esses cristãos cancelaram o carnaval, grande coisa, grande feito. Em tempos adversos, nós dependemos da graça de Deus, mas também precisamos exercer os nossos deveres. A graça de Deus se manifesta quando a oposição ao reino de Cristo acontece, mas também o nosso dever, a fome, a igreja generosa, a perseguição, a igreja segue pregando o evangelho, Pedro é preso, a igreja faz oração incessante. Ok, a obra é perseguida, mas a igreja faz o seu trabalho missionário. Porque nós precisamos de graça, mas nós também precisamos exercer o nosso dever. Uma coisa pode ser graça, mas ela mesma incutir em nós um dever inalienável. Eu li tempos atrás de um colecionador brasileiro de porcelanas. Sabe o que ele fez? Ele foi reunindo ao longo dos anos porcelanas da época do Dom João VI, no Rio de Janeiro, da corte de Dom João VI. Então havia um antiquário, havia um leilão, ele ia lá e comprava, ele foi comprando e reuniu um acervo imenso de peças únicas, exclusivas, e ele é brasileiro, de porcelanas da época de Dom João VI, ou seja, louças da família imperial. E ele foi expor essas louças
em museus brasileiros. Mas ele foi sábio. Ele pediu: só exponho se tiverem biombos de vidro, vidros temperados, vidros blindados, espessos, porque ele sabe que a gente não pode abusar de certas liberdades com coisas que são caras, mas frágeis. Talvez você esteja aqui, ou quem sabe você que vai me ouvir, cresceu num ambiente protegido. E você tende a achar que as coisas serão sempre assim. Eu cresci na época da Guerra Fria. Eu nasci e cresci na época da Guerra Fria. Nós tínhamos medo de uma guerra nuclear e era imenso. Falava-se da possibilidade de uma guerra entre o Ocidente e a antiga União Soviética, por exemplo. A gente crescia nisso. Os nossos filmes tinham a ver com isso. Mas aí veio a queda do Berlim em 1989, o fim do Pacto de Varsóvia em 91, a dissolução da União Soviética no fim daquele ano, e o medo de uma terceira guerra mundial foi praticamente extinto, e surgiu uma impressão de que o mundo viveria uma nova era de paz. De tal maneira que se você nasceu de 1990, de 89 para cá, não sei se é muita gente assim que nasceu de 89 para cá, você nasceu após a Guerra Fria. E tem muitos privilégios. Você vai ali, pode mais ou menos planejar, tentar fazer o financiamento, comprar a sua casa, ter o seu título, você pode ter a sua família, você pode realizar mais ou menos o seu comércio, você pode sair da sua casa hoje de manhã e vir à igreja trazendo a sua Bíblia, ou você pode colocar os seus filhos numa escola, e eventualmente até ter a escola, você pode ter a sua propriedade, registrar o seu título, você pode fazer as festas, você tem instituições, você tem um aparato jurídico. Isso tudo dá a você a impressão de que essas conquistas são permanentes, são estáveis e vieram para ficar e nunca serão abaladas. Sabe, nem sempre as pessoas sabem o custo do pão. Quanto custa um quilo de feijão? Quanto custa o quilo do arroz? E quando não se conhece o custo das coisas mais imediatas e cotidianas, como se saberá o custo de valores? Como se saberá o custo de coisas abstratas, de conquistas históricas, de coisas dadas como certas, de coisas dadas como seguras? Sabe, uma pessoa pode apenas saber o valor da saúde quando perdê-la. Uma pessoa pode saber o valor da visão quando estiver em risco de perder. Aliás, a visão é outra coisa. Rica, preciosa e frágil. Fome. O texto fala de fome, não é? Fome. Fome é diferente de apetite. Conversávamos esses dias sobre aquelas pessoas que foram libertadas do campo, de campos de concentração na Segunda Guerra. Sabe o que é passar fome nos campos de concentração? Algumas daquelas pessoas, presta atenção,
quando elas foram libertadas do campo de concentração, elas foram comer, e elas comeram e elas morreram. Morreram porque comeram. Isso é fome. O organismo não suporta o alimento. E um aspecto da vigilância, gente, é ser responsável. Em vez de viver na infância, deixa eu trazer esse conceito para vocês aqui. Nós recebemos nossos 2 netos lá em casa, os 2 netos, que aliás estiveram aqui na igreja domingo passado. O mais velho, de 2 anos e pouquinho, eu dei a mão, andei, levei, e ele simplesmente me dava a mão e eu o conduzia para onde eu queria. O mais novo, então, de meses, segurava no colo, esse então levava para qualquer lugar, pelo menos até a hora que desse fome. Simplesmente levava. Porque a criança é assim, não é? Ela é conduzida para onde quiser. Ela é dependente. Dias atrás, um irmão de nossa igreja falou assim para mim: Pastor Gilson, que saudade da minha infância. Eu vivia sem preocupação nenhuma, sem ter que tomar responsabilidade. Que saudade. Eu entendo ele, sabe por quê? Porque ser adulto cansa. Ser adulto pesa. Pesa ser adulto. Cansa ser adulto. Essa é uma razão porque alguns não querem efetivamente amadurecer, querem ser como Peter Pan, porque ser adulto cansa. E sobre isso eu li um texto de um economista e administrador brasileiro. Ele traz questões políticas, eu não vou mencionar essas questões políticas, eu não tenho interesse nelas aqui, mas eu tenho interesse no princípio que ele traz. Ele diz assim: após 50 anos, ele está falando do nosso povo brasileiro, o povo esquece a maioria das competências e necessidades para viver em liberdade. No Brasil, o povo não sabe mais como escolher bons médicos, porque quem decide os médicos é o Estado. Nem saberiam escolher psicólogos, porque é o Estado que escolhe quando são necessários, independentemente da linha. Não sabemos e nem precisamos escolher as escolas e os professores de nossos filhos, nem a filosofia educativa a ser empregada. Quem vive da bolsa tal, ele diz aqui, já esqueceu a sua profissão, não acompanhou as inovações do período e vai depender de bolsas para o resto da vida. Brasileiros não sabem aplicar o seu FGTS, porque é o Estado que decide. Não saberíamos como aplicar os 28% que nos são retirados em imposto da Previdência, garantindo assim uma aposentadoria de fato, porque é o Estado quem determina isso. Não saberíamos como usar essa liberdade de escolha, mesmo que a tivesse. O povo brasileiro é conservador, mas não sabe já não sabe mais cuidar de si. E não sabem viver em outro tipo de regime. E aí ele diz assim: é importante lutar para que aqueles que queiram escolher seus médicos, escolham. Para que aqueles que queiram administrar seus recursos, administrem.
para que aqueles que apliquem pessoalmente as suas reservas previdenciárias para escolher a escola de seus filhos, entre outras coisas, possam fazê-las. Somente seremos livres se as nossas escolas passassem a ensinar a todos os brasileiros a serem capazes de cuidar de si e não a depender eternamente do Estado. O que ele está dizendo aqui a propósito, então, do nosso ponto? É que as pessoas hoje querem que o Estado seja o grande pai delas. Só que o Estado não é neutro. Não é neutro. O Estado tem pessoas. O Estado tem posições, tem Herodes, tem Pilatos, tem César Augusto, tem pessoas. Uma sociedade como os meus netos, que precisa que um grande avô as conduza, as carregue. E agora você imagine este imenso pai e avô que controla a mídia. Você já parou para pensar que nós, brasileiros, somos o terceiro povo que mais assiste TV? Você quer saber quanto que a gente gasta diariamente assistindo TV? Eu falo, nós, falando brasileiros, em média. Os americanos gastam por dia, em média, 4,39 minutos, 4 horas e 39 minutos assistindo TV. Em média, por dia. Na África do Sul, que é o segundo país, eles gastam 4 horas e 5 minutos, em média, por dia. No Brasil, se gasta 4 horas, que é o terceiro país, 4 horas e 4 minutos, em média, assistindo TV por dia. O Reino Unido é o terceiro, 3,54. Eu disse lá atrás algo importante. Ser adulto cansa. Ser adulto pesa. Mas nós precisamos ensinar, como igreja, as pessoas a crescerem, pastoreios que ensinem as pessoas a crescerem e não a viver eternamente dependentes, controladas, tuteladas. As seitas são assim. As seitas mantêm as pessoas dependentes, tuteladas. Elas mantêm as pessoas com as suas viseiras, sempre assim. Uma pessoa que veio de uma seita, chegou para a nossa igreja, tempos atrás, me dizia assim, mais ou menos assim, pastor, eu nem sei lidar bem com a liberdade. Eu sinto até vertigem. Eu preciso de um corrimão para apoiar a minha mão. Eu passei a vida toda com outros me carregando. Passei a vida toda com outros me tutelando. Não apenas instruindo, ensinando, orientando, estimulando, admoestando, fazendo o ensino, pastoreio, o incentivo, o encorajamento, mas eu passei a vida inteira sendo dependente de outros, até para pensar. Ser adulto cansa. Ser adulto pesa. Mas a Bíblia tem muito a dizer sobre a necessidade de crescimento e amadurecimento. Aliás, a Bíblia fala demais disso. Jesus Cristo fala disso, os apóstolos falam disso. Efésios 4 diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganosamente, que enganam fraudulosamente,
Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eu dizia para os meus alunos essa semana algo assim, que Jesus Cristo, com 12 anos, já agia como um ser maduro. Como um ser maduro. Com 12 anos. Você quer desfrutar de um tempo de liberdade e paz? Então seja responsável. Seja vigilante. Seja alguém que haja com prudência, com graça, com habilidade, com sabedoria. Foi assim que a igreja agiu no contexto da diversidade. Porque há tempos bons, mas há tempos ruins. Há tempo em que a igreja tem paz, mas há tempos em que a igreja é perseguida. Há tempos em que há fartura, mas há tempos em que há privações e fome. Há tempos em que temos governantes que temem, justos, mas há tempos de governantes como Herodes. Há tempos em que a igreja pode ter liberdade, mas há tempos em que os líderes da igreja estão trancafiados e a igreja está de portas fechadas em oração incessante. Eu finalizo. Deus trabalha no turno da noite. Aliás, Deus trabalha também nos 2 turnos diurnos. Você que é crente pode ter uma certeza. É a perfeição do trono de Deus. O governo soberano de Deus é um governo perfeito. A igreja era perseguida, mas exercia seu dever, a sua responsabilidade. E Deus concedia graça à igreja. Ou seja, Cristo continuava reinando, soberano, sábio, perfeito. E quando a igreja orava em absoluta confiança nisto. A igreja confiava de que Cristo estava à frente. Sabe, irmãos, isso é confiança para nós também. Que mesmo em contextos adversos, nós não nos esqueçamos da perfeição do trono de Deus. Ele continua a ser Senhor. O trono de Cristo permanece ocupado. Herodes vem e vão. Esses homens vêm e vão. Eles passam. Mas o trono de Cristo permanece inalterável. E a igreja de Cristo, ela será vitoriosa, de uma maneira ou de outra. No final das contas, o reino de Cristo vai triunfar. Essa é a nossa absoluta certeza. Que Ele nos abençoe. Ó Deus, aplica a Tua palavra aos nossos corações. Que não sejamos indolentes, levianos, irresponsáveis, mas que vivamos sábia, justa e piedosamente nos dias, lembrando-nos que há coisas que são preciosíssimas, caras, mas igualmente frágeis, e que saibamos preservá-las com zelo em Cristo Jesus.